Olá, meu amigo, minha amiga. A extrema-direita e o clã Bolsonaro, na ânsia de ver cada vez mais os membros da Orcrim comandada pela figura do inelegível, um reles ladrão de joias, como apontou a Polícia Federal, cada vez mais longe de uma cadeia, estão investindo num jogo muito pesado e muito perigoso. Isso porque, pela primeira vez, nós estamos vendo um presidente norte-americano explicitar as suas intenções golpistas aqui no nosso território, na nossa soberania, legitimando um criminoso que a nossa justiça está para condenar de uma forma muito severa. Bom, quais serão as repercussões dessa história? Hoje nós vamos ver muitas pessoas fazendo algumas análises, enfim. Mas isso vai acarretar aqui no nosso país também uma clareza, muito grande de quem defende o nosso país e quem são os verdadeiros lacaios, os vigaristas que estão dispostos a vender o nosso país para escaparem da cadeia. Mas isso não irá acontecer. Bom, vou conversar com vocês aqui, vou trazer as últimas atualizações do que está acontecendo, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, são formas de você fazer chegar aqui o nosso conteúdo a mais pessoas como você. E se inscreva também, se puder, no nosso clube de membros e prestigie o nosso novo canal de cortes, porque eu sempre coloco ali vídeos mais enxutos para você colocar para mais pessoas também, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Lembrando que na sexta-feira eu vou fazer uma live muito legal com o professor José Arbex, e nós analisaremos esses últimos acontecimentos. É uma pessoa que tem uma cultura muito grande em geopolítica, escreveu mais de 20 livros, então nós vamos ter assuntos aí muito importantes. São sexta-feira, às 10 horas da manhã. O nosso portal aqui recebe o professor José Arbex. Gente, o presidente Lula recebeu hoje o presidente da Indonésia, como mais um membro ali convidado para participar dos BRICS. O Brasil está cada vez mais se alinhando nesse mundo multipolar. Cada vez mais o Brasil está abrindo fronteiras, abrindo negócios, fazendo intercâmbios científicos, culturais, em todas as áreas. E isso incomoda a nação que sempre teve uma hegemonia, sempre comandou quase todos os assuntos de interesses econômicos, seja em qualquer área, mas que tenha algum tipo de desdobramento na economia. Isso está incomodando bastante. Não é por outra razão que o presidente norte-americano anunciou que vai taxar todos os países que estão se alinhando com o BRICS em 10%. E hoje fez um anúncio bombástico que vai, a partir de amanhã, também sancionar o nosso país com taxação muito elevada, que pode ir de 25% até 40%. E isso se soma a outros comportamentos que o presidente norte-americano está tendo, com o apoio ao envolvimento de traidores da pátria. É gente muito criminosa, são vagabundos de quinta categoria. Bom, Trump defende o Bolsonaro de novo e pede para a STF deixá-lo em paz, caça às bruxas. Bom, no plano geopolítico, uma leitura que nós podemos fazer é o seguinte: o Trump, o governo americano, ao perceber que o governo brasileiro está se alinhando com outras nações, está querendo ficar cada vez mais soberano e independente, enfim, ele tem que contar para barrar esse projeto com os lacaios aqui dentro do Brasil, com os vigaristas, os traidores da pátria. E não tem ninguém que se adeque melhor a esse papel do que o clã Bolsonaro, como nós já sabemos, pelo comportamento que eles têm o tempo todo. Então o Trump fez mais um tweet, fez uma declaração, e isso foi conestado, foi endossado pela embaixada, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então houve aquilo que seria um tweet, uma opinião de um presidente, passou a ser um comportamento oficial do Estado norte-americano, com uma nota do Departamento de Estado. Bom, enquanto estava no ambiente da futrica, tudo bem, o Trump pode ter a opinião que ele quiser. Mas quando o Estado, representando o governo, representando a nação, os Estados Unidos da América, eles se pronunciam de uma forma oficial sobre um assunto interno aqui do nosso país, aí a coisa dá uma escalada, Bom, notícias. Perseguição política a Bolsonaro é vergonha, diz governo dos Estados Unidos. Então, eles publicaram a nota nessa noite. E aí os desdobramentos são esses aqui. Brasil chama representante dos Estados Unidos para esclarecimento após nota pró-Bolsonaro. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos no país reforçou defesa de Trump a Bolsonaro e diz que esse presidente sofre perseguição política. Então, estão se manifestando oficialmente.
Após nota de embaixada dos Estados Unidos pró-Bolsonaro, Itamaraty chama representante a prestar esclarecimentos. Governo Lula convoca encarregado dos Estados Unidos para explicar nota sobre Bolsonaro. Por que o governo Lula está convocando o encarregado? Porque o Trump não nomeou um embaixador aqui no Brasil. Então, na ausência de um embaixador, quem responde hierarquicamente é o encarregado, encarregado de negócios. É um chamamento no mais alto nível hierárquico, né? E isso significa o que exatamente? Bom, o Brasil está pedindo uma satisfação. É o gesto assim, mais duro que um governo pode fazer antes de qualquer tipo de desentendimento. Agora, isso servirá também para o governo explicar o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Dar informações ali de uma forma responsável, de uma forma serena. Como, por exemplo, eu vi quando a coisa estava muito quente, envolvendo Canadá e México. A presidenta do México, ela foi muito contundente, mas assim, muito altiva, né? E procurou não escalar. Ela falou também que o país tem soberania, que não vai admitir nenhum tipo de interferência, mas que houve uma conversa muito respeitosa e tal. Talvez esteja faltando isso, algum tipo de intervenção diplomática para que haja uma conversa privada, né? O Lula pode conversar por telefone com o Trump, com os tradutores, enfim, para colocarem as coisas nos devidos lugares. O Trump conversa com Putin, conversa com Xi Jinping, essas conversas aí não são explicitadas, não. Então seria muito interessante que fosse anunciada uma conversa e que essa conversa fizesse com que o presidente do nosso país reiterasse ali a nossa soberania, que não há nada de pessoal contra a figura nem do inelegível e muito menos contra a figura do Trump. Então, está acontecendo isso. Então nós estamos num momento agora em que nós nunca vimos uma interferência de um presidente dos Estados Unidos de uma forma tão explícita nos nossos negócios internos. Isso até os jornalões, os setores de direita, setor empresarial aqui no nosso país, olha, isso vai provocar uma tomada de posições. E só quem vai ficar numa posição isolada, defendendo a traição da nossa pátria, a imposição de uma vontade de um presidente de uma outra nação contra as nossas instituições, são os vigaristas, os criminosos interessados em escaparem da cadeia. Isso acende alguns alertas para a gente também, né? Porque fica clara que a possibilidade dessa quadrilha toda, né, conseguir um apoio ali numa embaixada dos Estados Unidos, isso aí parece que fica mais evidente, né? O que vai reforçar aqui no Brasil a atenção redobrada em cima dessa Orcrim toda, né? Enfim. Outros desdobramentos aqui. Vamos lá. Trump diz que tarifa para o Brasil será anunciada até esta quinta-feira. Então, gente, a coisa está assim, de um jeito que não demonstra a força dos Estados Unidos, né? Demonstra desespero em relação à corrosão que o tecido interno daquele país está sofrendo. E nesse desespero eles estão atirando para todos os lados. E o Trump já é um presidente que não tem a menor credibilidade, porque ele diz um negócio aqui, depois ele muda, e depois muda de novo, e dá uma data aqui, depois a data não vale mais, dá um percentual aqui, depois o percentual não vale. Enfim. Mas para nós aqui no Brasil, isso vai servir como um grande ensinamento. E vai servir também para que figuras que se apresentam no cenário político se apresentem também, dizendo que estão ou a favor de manter a nossa soberania, ou que simplesmente a gente tem que se submeter à vontade de um presidente norte-americano que pisa em cima das nossas instituições, dizendo, olha, vocês aí não valem nada, o que vale é aquilo que eu penso. E eu penso que o criminoso que vocês têm aí é meu parceiro, é meu lacaio, ele vai ajudar a parar com esse processo do Brasil ficar se metendo a besta e de se relacionar com toda a nação que quiser. Vocês estão pensando que vocês são o quê, seus brasileiros? Vocês são os nossos capachos. É isso que está na cabeça deles. E vocês são os nossos capachos e como líder dos capachos nós queremos colocar os nossos feitores aí. O clã Bolsonaro e a extrema-direita brasileira. É isso que vai acontecer. Bom, isso vai dar oportunidade de a gente dizer essas coisas para essas criaturas, né? Nos nossos assuntos internos, as coisas vão continuar acontecendo também. E o presidente Lula não pode desguarnecer aqui dentro da política interna. Porque, embora ele esteja fazendo um trabalho muito importante
de colocar o nosso país cada vez mais em evidência junto com outras nações, olha, se nós não tivermos aqui um trabalho muito intenso no esclarecimento da população, a informação das coisas que estão acontecendo, a politização do povo brasileiro para enfrentamentos, olha, se a gente perder uma eleição aqui para o governo federal, gente, é isso que nós estamos colocando em risco aqui no nosso país. O buraco está muito mais embaixo do que a vã filosofia poderia imaginar. Então, o governo Lula tem que fazer entregas muito importantes, e essas entregas importantes, enfrentamentos muito importantes, têm que ser explicitados para o povo brasileiro. Não há mais possibilidade do presidente Lula se colocar apenas como árbitro. Como, por exemplo, nessa situação aqui, ó. Alcolumbre diz que, se Lula não sancionar, promulgará projeto que aumenta o número de deputados. O presidente Lula, ele não tem que ficar vendo a procissão passar. Ah, não, não vou me pronunciar sobre esse assunto. Olha só, o povo brasileiro é contra ter um aumento de número de deputados. Porque se aumentar também o número de deputados federais, certamente as assembleias legislativas vão por simetria, vão querer fazer isso também, vão usar algum tipo de argumento para aumentar as suas assembleias, as câmaras municipais. Enfim, isso é uma coisa absolutamente impopular. E o presidente da República, nesse momento, tem que se colocar junto com a sociedade brasileira, vetando de uma forma muito explícita, dizendo: eu sou contra esse tipo de situação. É uma infâmia os senadores e deputados falarem em retenção de recursos, em austeridade fiscal, estarem fazendo isso. Então não dá para ficar titubeando, não. E quanto mais o presidente da República se posicionar, quanto mais ele mostrar que ele é o líder da nossa nação, mais a gente vai ter garantias para poder enfrentar essa gente golpista da extrema-direita, como a gente está vendo agora, né? Bom, e para finalizar aqui o nosso papo, Estados Unidos e Israel estão buscando países para receber população de Gaza, diz Netanyahu. Gente, isso é uma coisa absolutamente infame também, né? Isso para nos dar a noção do que nós estamos enfrentando, gente. Essa extrema-direita que está querendo matar, e aliás está matando o povo palestino, quer remover o povo palestino, está praticando genocídio contra esse povo, são essas mesmas criaturas que querem se alinhar aqui no nosso país aos bolsonaros, ou os bolsonaros a eles, para manter essa hegemonia do caos, desse mundo absolutamente de pernas para o ar, né? Bom, eu vou ficando por aqui, eu acho que a gente vai voltar muitas vezes a esse assunto e, olha, eu não vejo nenhuma perspectiva de, mesmo com essa pressão toda, haver algum tipo de salvação para o clã Bolsonaro diante dessa traição explícita que está ficando cada vez mais contundente, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seu comentário e vamos seguir em frente, tá bom? Um abraço, tchau.